Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de novamente, ó Pai, trazer a palavra aos teus filhos. Senhor, encerraremos este trimestre, ó Deus, e pedimos a Ti que tudo que falamos até agora, nestas 13 lições, tenha trazido frutos aos teus filhos, tenha modificado comportamentos, tenha abençoado vidas, tenha acrescentado conhecimento. E Pai, continua abençoando dia após dia, não só a equipe que faz parte deste projeto, Pastor Cleito, Pastor Carlos, Pastor Samuel que preside esta igreja, também o Rony, o Diego, a mim, Senhor, todos que direta e indiretamente auxiliam neste trabalho. Pai, abençoa, Senhor, e principalmente, Pai, te pedimos por aqueles que nos assistem, por aqueles que ouvem esta palavra, que seja bênção para as suas vidas, ó Deus, e que o seu nome, só o seu nome, Senhor, seja glorificado em toda a terra, céu, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente, Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, pastoreado pelo pastor Samuel Padilha, para trazer a vocês o encerramento, o final desta lição, desta revista da Escola Dominical no terceiro trimestre de 2021. E essa lição vai terminar com um final não tão alegre, mas que nos trará, como sempre, boas lições para que nós possamos aplicar e refletir nas nossas vidas. A lição de número 13 traz como título O Cativeiro de Judá. E o texto áureo para esta lição diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática diz o seguinte: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Forte, né? Todo ser humano se torna cativo das suas escolhas e das consequências delas. O texto que norteia e faz contexto à nossa lição está no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, e no capítulo 25, versículos de 1 a 10. E para introduzir esta finalização dessa revista e trazer todos os aspectos iniciais, trago a vocês o meu amigo Diego. A paz do Senhor, Júnior. Alegria, meus queridos irmãos, chegarmos à 13ª lição. É um privilégio para nós podermos atingir esse marco. Infelizmente, como disse o Júnior, com um tema um tanto deselegante, levando em consideração os últimos assuntos que foram tão bons no sentido positivo da causa serem abordados. Hoje, como vocês perceberam, a gente vai dialogar sobre um outro cativeiro, o cativeiro do Reino do Sul, a saber, Judá. Introdutoriamente, você pode perceber que o pastor Pomerining ele vai deixar muito claro para nós, dando spoilers, que nós vamos abordar com mais ênfase a figura do último vassalo de Nabucodonosor, a saber, Zedequias. No entanto, percebam que a fase final de Judá, ela se dá por pelo menos 4 reis, a saber, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e então a figura de Zedequias. Observe, meus queridos irmãos, que o tópico primeiro fala sobre o declínio espiritual de Judá. O pastor Pomerining faz uma abordagem de 3 apontamentos aqui, a começar pelas advertências dos profetas. Todos, vai dizer o pastor, todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam, se você observar aí, excedendo as medidas de Deus. Esse é o apontamento feito pelo pastor Clayton. Você pode observar, inclusive, que como a expressão aqui é muito clara, ela está relacionada a advertências dos profetas, e é óbvio que nós não teríamos condições de nomenclaturar todos eles, levando em consideração os maiores e menores, não por uma questão de caráter, mas por proporção do livro.
e também porque alguns deles profetizaram para o Reino do Norte. É interessante que a gente faça um resgate de informações e apresente para vocês alguns dos quais foram cruciais para esse momento de Judá. A começar pela figura de Isaías, que tiver aí maior expressão, digamos assim, inclusive pelos seus escritos. Nós estamos aí com uma Bíblia em miniatura, haja vista que Isaías tem 66 capítulos, e de fato esse, sendo o profeta de maior expressão para os judeus, ele profetiza bem antes do cativeiro, diferentemente de outros dois que vêm após ele, como é a figura de Joel e Obadias, que vem depois, mas também antes de um contexto, diríamos, pós-exílio. Os profetas pós-exílicos nós poderíamos nomenclaturar como Miqueias, Sofonias, Naum e Abacuque. Daniel e Ezequiel são profetas que atuam no exílio, um lá no palácio e um outro às margens do rio Quebar, respectivamente. Agora, observem vocês que desses destaques feitos pelo pastor Pomerining, especialmente quanto às vindicações e estritamente em relação à idolatria, há um destaque interessante feito no nosso material, que eu fiz aí uma abordagem com uma fala feita pelo próprio profeta Jeremias, quando ele escreve o capítulo 2, verso 13 do seu livro. Permita-me ler a vocês. Ele diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A profundidade das profecias chocaram as autoridades da época, que retalhariam várias vezes contra a vida do profeta. Haja vista que Jeremias é lido como profeta chorão, profeta das lágrimas, ora lançado no calabouço, numa cisterna, enfim, numa caverna, numa cova. Então nós temos o Jeremias sendo perseguido justamente por conta de ter autenticidade nas suas profecias e compromisso com Deus. Agora o item 2, nós temos o título Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. E é justamente aqui que a gente fala um pouquinho mais incisivamente dessa figura profética, que já poderia ter destacado quando fiz esse apanhamento dos profetas importantes para o Reino do Sul, desde a figura de Isaías àqueles pós-exílicos, né? Pré-exílicos. O item 2, nós temos um destaque mais enfático com a figura de Jeremias. Aliás, o pastor Pomerining destaca que ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias, portanto, num contexto, digamos que, razoável. Aliás, a promessa para aquele que se preparara para ser um sacerdote é que ele tinha sido escolhido desde o ventre. Antes que te formasse no ventre, te conheci, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Capítulo 1, verso 5 de Jeremias, nós temos essa informação. Agora, além de Jeremias, capítulo 1, verso 5 a 11 do profeta Abacuque, nós temos um prenúncio legítimo do exílio. Mas é Jeremias o mais decisivo por ser contemporâneo do cativeiro. Jeremias anunciou, acompanhou e relatou as atrocidades. E inicia em Josias, mas perdura com estes 4 reis finais dos quais nós mencionamos aqui. Se vocês observarem o período de Jeremias, a gente vai conseguir fortalecer essa ideia no tópico de número 3, onde a gente vai abordar o finalmente da história do cativeiro. Mas por ora, capítulo 24, verso 4 de 2 Reis, o autor escreve dizendo que o Senhor não quis mais perdoar a Israel. Haja vista que eles chegaram num nível tal de deterioração espiritual que seria impossível voltar-se novamente a Deus. Aliás, o próprio Deus, a partir dos seus autores, vai chamar Jerusalém de Gomorra. O profeta Jeremias registra isso, capítulo 23, verso 14. Se ele chama assim a sua cidade escolhida, então vale a pena atentarmos para a nossa situação, enxertados na oliveira e vivermos uma vida digna da glória de Deus. Essa é a descrição que eu aponto aqui. Para finalizar essa exposição do tópico 1, perceba que o título do apontamento é Motivos que levaram Judá ao cativeiro, por causa da obstinada desobediência da liderança judaica, além da idolatria, além de derramarem sangue inocente, de cometerem todo tipo de corrupção e injustiça social, por não observarem o descanso sabático e ainda matarem muitos dos seus
ou nos filhos dos israelitas, este é o motivo pelo qual o povo judeu é levado cativo para a Babilônia. Naturalmente que essas idas, que acontecem em 3 levas, elas serão pormenorizadas a seguir, tópicos 2 e 3. Portanto, do tópico 1, com relação a esse título, Declínio Espiritual de Judá, são os apontamentos que nós exaurimos a partir da perspectiva do pastor Pomerining. Tópico 2, eu volto a palavra ao meu amigo Júnior, porque ele dialoga com vocês a obstinação de Zedequias e sua queda. Vamos ouvir aí o que o Júnior tem para nos dizer. É contigo, Júnior. Diego, e esse cara, esse Zedequias, que também tem outros nomes. Na verdade, você pode conhecer Zedequias, a depender da tradução, por Sedecias ou Matanias também. E Zedequias era teimoso, muito teimoso, tão teimoso quanto o povo que ele dirigia, no caso, Judá. Zedequias, ele reinou entre 598 e 587 a.C. Zedequias era um tipo bem político, mas que se comprometia demais e muito vacilante. Ele, de novo, faz uma coisa que o povo de Israel parece que não aprendeu. Vivia se metendo em alianças com o Egito. Note que muitos reis anteriores a Zedequias fizeram a mesma besteira, tentando se aliar ao Egito, que era uma nação ali, uma hora estava em alta, outra hora não tanto, havia conflitos políticos, havia conflitos internos, externos, sendo também dominado ou muitas vezes dominando. E era exatamente o povo do qual Israel se libertara muitos séculos antes. E de repente, estes reis transitam novamente a dialogar com o Egito. É um perigo muito grande, igual quando a gente comenta como jovem, olha, não se alie com o mundo. E a ideia não é com o mundo como a planeta Terra, mas com a estrutura, com o sistema mundano, voltando para um regime escravocrata que te prendeu, que te tirou da presença de Deus. Pois Israel tinha um mau costume de voltar a ter alianças com o Egito. E não vemos até agora nenhuma dessas alianças sendo muito produtiva para Israel. Muito pelo contrário, trazia sempre prejuízo. No caso de Zedequias, vai lá Zedequias de novo, tentando fazer alianças ilusórias com o Egito para tentar ir agora contra a Babilônia, que estava vindo tomar o reino. Ora, ele não escutou quando Jeremias disse, se renda, se entrega de forma diplomática, porque aí com certeza o rei da Babilônia, que está vindo em nome de Deus, que está vindo como um decreto do próprio Senhor Deus, ele vai ter misericórdia e não vai destruir o povo com crueldade, porque o rei da Babilônia não tinha a mesma crueldade dos reis da Assíria. Portanto, Zedequias não escutou Jeremias. Ao contrário dos seus antecessores, que nós comentamos nas lições anteriores, ele não escutava os profetas. Ele, muito pelo contrário, ia contra Jeremias e tentava intimidá-lo, utilizando para si profetas que falavam aquilo que ele queria ouvir. Parece muito com hoje, né? Que existem pessoas, igrejas, instituições, pessoas de modo geral, que ainda procuram quem lhes diga aquilo que o coração deseja que seja ouvido. E não exatamente aquilo que necessariamente Deus está dizendo. E aí, quando se levanta alguém dizendo aquilo que verdadeiramente Deus quer dizer, muitas vezes este profeta, podemos dizer assim, este profeta é perseguido e intimidado, como foi Jeremias. A teimosia de Zedequias foi uma escolha e, portanto, provocou alguma consequência. Qual foi essa consequência? Foi o cerco de Jerusalém. Foi a perda de Zedequias da sua autoridade como rei. Jeremias observou todo esse deslinde, toda essa história bem de perto. Ele pregou, mas a sua pregação não foi eficaz. Não por causa da força da sua palavra, mas por causa dos ouvidos moucos das pessoas que os ouviam. Infelizmente, a sequência de reis trágicos, já mencionado aqui pelo pastor Diego,
mostrou o quanto o povo estava longe da sombra do Altíssimo, longe desse contato com Deus que havia sido dado em forma de avivamento nos tempos de Josias. Ora, o povo longe de Deus só queria ouvir aquilo que agradava o seu próprio ego, que agradava o seu próprio coração. Portanto, ao ouvir os tons ameaçadores de Jeremias, o povo se revoltava contra Jeremias. Jeremias anunciou a destruição do templo, ou seja, disse: olha, Deus não está mais no meio de vós. Deus não habitará mais nesse lugar. Quando ele anuncia a destruição do templo, ele está julgando o povo e dizendo ao povo que ele irá perder. Pois a falsa religiosidade do povo, aquela ideia de que não, Deus está conosco, não, nós temos certeza que iremos vencer, aquela ideia de olhe no espelho, você pode tudo, porque Deus te fortalece. Sabe essa ideia? Sabe essa frasezinha que mandam te dizer na frente do espelho? Pois bem, era a frase que os falsos profetas diziam ao rei Zedequias e aos ouvidos do povo, dizendo: não, Deus está contigo, vai firme, faça tudo o que teu coração mandar. Tome cuidado com quem diz isso. Geralmente, em boa parte dos casos, pode ser que isso seja uma falsa profecia dirigida a você. Deus muitas vezes vai destruir os nossos sonhos. Muitas vezes Deus vai mudar a nossa rota. Muitas vezes Deus vai nos dizer não. E é preciso que nós tenhamos ouvidos abertos àquilo que Deus verdadeiramente quer dizer. E não façamos aliança com quem nos afasta de Deus. E não façamos aliança com quem apenas diz dizer acerca de Deus, mas que na verdade nunca ouviu falar de Deus com verdade e com realidade. O final de Judá mostra como isso é verdadeiro. Como escutar as pessoas erradas nos trazem más consequências. Como tentar fazer aliança com o mundo ou com aqueles que nos afastam de Deus nos traz más consequências. E como muitas vezes a nossa teimosia em ir contra aquilo que Deus está dizendo verdadeiramente através da sua palavra também nos traz más consequências. Milhares deportados, os filhos de Zedequias mortos diante dos seus próprios olhos, seus olhos vazados, ele transportado para a Babilônia. E tudo isso que o pastor Diego vai falar no próximo tópico a vocês demonstra o quanto temos que ter cuidado com as nossas escolhas. As suas escolhas vão definir o seu futuro. Portanto, cuide bem delas. Amém? E Diego, está aqui o próximo tópico para você já trazer este final da história triste para este povo que nos assiste, mas que percebeu que como as escolhas trazem grandes consequências. Lamentavelmente, Júnior, nós temos que dialogar o tópico 3 utilizando por base um livro que, olha só, Lamentações. Tá? Lamentações, acho que aí já dá para o mais leigo nesse aspecto entender do que nós estamos falando. Tá? Se eu inicio falando lamentavelmente e vou me utilizar de um título bíblico que se chama Lamentações, só resta lamentar. O tópico 3 dialoga Jerusalém sendo cercada e levada cativa. Olha só, pastor Pomerining faz 3 apontamentos aqui, a começar com a destruição da cidade santa e do templo. Queridos irmãos, é um momento muito triste para o povo judeu. Tá? Eu vou rememorar a figura de Jeremias, porque ele inicia no governo de Josias, mas ele introduz estes outros 4 que nós mencionamos há pouco, Joacás, Joaquim e Zedequias, e estes últimos reis chamam muito a atenção de Jeremias. Jeremias, portanto, é contemporâneo de todas as atrocidades acontecidas agora em relação a Judá. Desde a primeira leva, por exemplo, que acontece pelas mãos de Nabucodonosor, nos altos dos anos 605, muito possivelmente como convergem a maioria dos estudiosos. Naquela ocasião, o interesse de Nabucodonosor era fortalecer a sua cúpula com figuras joviais. Ele busca os mais jovens, entre os quais estão aqueles que você não conhecem muito comumente com esse nome: Ananias, Misael
e Azarias, que tomam nomes caldeus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você se lembra de Daniel, que também era uma figura jovem que é transportada nessa primeira leva. Nabucodonosor retorna, possivelmente em 597, e agora ele leva uma companhia maior de judeus, e entre os quais nós temos a figura do Ezequiel, que também se preparava para ser um sacerdote, levando em consideração que a maioridade para o hebreu é com 30 anos, perceba que ele inicia os seus escritos no 30º ano. Às margens do rio Quebar, ele tem uma revelação de Deus. Deus dá uma guinada no seu ministério e de sacerdote o sujeito se prepara para se tornar um grande profeta. Como dissemos no tópico inicial, enquanto Daniel profetiza no palácio, Ezequiel é profeta do povo, às margens do rio Quebar. Aliás, é esse Ezequiel que vai trafegar uma leitura muito interessante já nesse contexto funestro, que não só para Israel, ou pelo menos essa não foi a tragédia principal, a saber, a deportação, mas conforme registra Ezequiel no capítulo 11, verso 23, a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Você se lembra do Icabô? Pois bem, foi-se a glória de Israel. Assim como houvera a deportação, houvera a saída da glória de Deus sobre Judá. Agora, nós também podemos considerar que essa ida de Nabucodonosor, ela se dera num último aspecto em 586 e aí categoricamente um aspecto destrutivo, porque aí faz jus o subtítulo, destruição da cidade santa e do templo. É nessa data, especialmente, que Nabucodonosor vai destruir a cidade de Jerusalém, queimar o templo, o palácio real, os edifícios importantes, levar os restantes, inclusive sacerdotes, deixando apenas os mais pobres e que não tinham condições de se rebelar contra o governo caldeu. Agora, um dado interessante e histórico é que Jeremias, ele inclusive vai até um dado momento sendo carregado para o cativeiro. Mas quando perguntado se queria ou não voltar, não tem resposta e volta por determinação caldeia. E quando volta, ele vai conviver com os mais pobres da terra, que já o eram e que agora se tornaram miseráveis. E é justamente isso que incita Jeremias, inspirado pelo Espírito, a escrever um dos textos mais dramáticos da Bíblia Sagrada, a saber, o livro de Lamentações. Para dialogar sobre isso, nós temos o item 2, proposto pelo pastor Clayton, que fala sobre pelo menos 4 flagelos, a saber, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Irmãos, os textos aqui são de esbugalhar os olhos, né? Se você olhar aí, você vê que o autor escreve dizendo: a fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças. As virgens ficavam assentadas sem forças. As crianças morriam de sede e de fome. Ninguém, absolutamente, poderiam saciá-las. Observe, meus irmãos, que é uma situação tão funestra e tão triste que esse Jeremias vai conviver com essas pessoas, e imagine o estado dele enquanto profeta. Aliás, além disso, o mesmo profeta Jeremias foi aquele responsável por dar a palavra do cativeiro. Lembra que ele até dimensionou o tempo, né? As 7 décadas, os 70 anos. Ele vai dizer, inclusive, pelo menos nas entrelinhas dos textos de Lamentações, que os nobres, sim, os nobres, abraçavam-se com esterco. Por causa da fome, a pele das pessoas estava enrugada, escura e colada nos ossos. Champlin diz algo a respeito disso. Os mortos eram louvados, escute isso, meu querido, porque tiveram melhor sorte do que os que foram cativos ou ficaram em Jerusalém. Olha que situação funestra em vias de fato. E aí a gente chega à conclusão destes 4 flagelos justamente porque o pastor Pomerining faz esse apontamento. Mas se formos
individualmente observarmos, entenderemos a matança porque caíra sobre o povo a guerra, o cerco que durara ali 18 meses, né? E ninguém saía nem para vender nem para comprar, e depois foram tomados. Lembramos do cativeiro porque os nobres e os artesãos que sobraram foram levados cativos para a Babilônia. Lembramos da pobreza porque os que ficaram em Jerusalém eram os mais pobres e, por incrível que pareça, empobreceram mais ainda. E lembramos da peste porque ela vitimou muita gente por causa das péssimas condições sanitárias, de alimentação e de abandono. Um dos livros que melhor registra isso é o livro de Lamentações. É imprescindível que você leia esse livro por um fator histórico e por uma compreensão mais específica desse registro que se sucedera aí sobre os judeus. Eu fecho o item 3 com a esperança profetizada. E o mais interessante, Júnior, é que não é tão lamentável assim, porque existe uma palavra de esperança. E olha só, você sabe disso, mas vale sempre ressaltar. O óbvio às vezes precisa ser dito. A nossa esperança não é, como diz o adágio, a última que morre. A nossa esperança está viva. E por incrível que pareça, nesse contexto, Jeremias, lamentando, consegue ainda liberar uma palavra de esperança. Além daquela do verso 29 do capítulo 3, quando ele diz, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança, 2 outros textos são essenciais para essa compreensão. Versos 22 e 23 do capítulo 3 de Lamentações, você deve se lembrar. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, dizia Jeremias, porque as suas misericórdias são infindáveis. Novas são a cada manhã. Além de não terem fim, elas se renovam a cada manhã. Mas existe um outro trecho, no final do verso 23, onde Jeremias afirma, grande é a tua fidelidade. Irmãos, o nosso Deus é fiel. Já dizia o Novo Testamento que ainda que formos infiéis, Ele permanece sendo fiel. Óbvio, Ele não retém e não deixa de permitir que colhamos aquilo que plantamos. A propósito, observe a história dos judeus. No entanto, Ele não retira a sua fidelidade. Quando li sobre isso, eu me lembrei de uma canção, Júnior, que eu gosto muito de cantar com a minha filha. Minha filha está aprendendo teclado e a primeira canção que ela aprendeu é uma canção do Marcos Witt, tem muita influência no México, mas que é americano de nascimento, e eu gosto muito de ouvir as canções dele. E uma das canções que ele escrevera, ela repete pelo menos umas 10, 12 vezes essa expressão. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Esse Deus que permitiu que os judeus fossem levados cativos para a Babilônia é o mesmo Deus que também permitiu que se escrevesse o Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham, estavam deslumbrantes. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E aquelas nações que apontaram para a destruição de Jerusalém em relação ao palácio, templo e moradores, eram as mesmas que agora olhavam para o retorno e diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Mas nós que regressávamos, dizíamos de uma maneira uníssona e coletiva, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, possivelmente isso sucedera quando iam para o cativeiro, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes e seus molhos. Fique com essa reflexão. Você pode viver situações muito parecidas que tomara que não se viva por desobediência, mas ninguém está aí isento de passar por situações dos quais um dos adjetivos pode ser o cativeiro. Caso você passe, lembre-se que um dia você será liberto dessa maldição, digamos assim. Voltará colhendo os frutos e o maior fruto que um dia colheremos é o dia que encontrarmos com Cristo nos ares e para sempre vivermos ao seu lado. Por isso eu repito, não encerramos tão lamentavelmente assim, porque temos uma viva esperança.
e a nossa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que é isso, Júnior. Acho que é isso, só resta a gente concluir a lição de hoje e o trimestre, né? E o trimestre. Que se findar aí. Meus irmãos, só falta mesmo concluir, porque não há o que dizer depois de uma finalização como essa no tópico 3. O que nos deixa deslumbrados no final de todas estas contas é que o cativeiro acabou sendo benéfico para o povo de Israel. Durante o período foi instituídas as sinagogas, eles nunca mais voltaram para aquele nível de idolatria, ou seja, foram outras pessoas que saíram do cativeiro. O sofrimento pode ser pedagógico, o sofrimento pode ser purificador, pode ser difícil de se passar, logicamente, mas pode ser algo que depura, né, o caráter, que nos refina como ouro e que nos traz aprovados ao final. Então acho que fica essa lição para nós, não vamos lamentar demais, na verdade não vamos lamentar, temos esperança. E essa esperança, como diz o pastor Diego, é viva e ela continuará viva, porque a fonte dela é Deus. Ela é o próprio Deus, a nossa esperança. Portanto, só nos resta agradecer a Deus por você nos ter acompanhado durante essas 13 lições. Crer que se Deus não voltar no próximo minuto e nos próximos dias, continuaremos com mais um novo trimestre pela frente, com grandes bênçãos e grandes aprendizados. Agora, sobre o apóstolo Paulo. Por isso te convido, continua curtindo, continua compartilhando, continua deixando o seu like aí, continua comentando conosco o que tem aprendido, o que nós temos trazido a vocês de bênção ou, se não, o que nós precisamos melhorar para que você possa se sentir abençoado por tudo isso que expomos, né, Diego? É isso, Júnior. Satisfação, meus irmãos. Glória seja dada ao Senhor por mais um trimestre. Obrigado pela sua companhia, embora virtualmente. Obrigado pela sua interação, por curtir, por compartilhar, por registrar o seu comentário. Continue conosco. Como Júnior, querendo Deus, estaremos aqui dialogando o próximo trimestre para a glória do Senhor. Muito obrigado.